Eu acho que o papo de hoje pode incomodar alguns, pois vai apontar algumas atitudes que a maioria mantém sobre o véu da invisibilidade. Muito se fala em karma, já virou até forma de comunicação popular e em grande escala, mas poucos estão mesmo dispostos a entender o que é essa lei. Falam porque virou uma espécie de moda e usam sem o menor conhecimento do que se trata. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação, que também se subentende uma reação ou consequente efeito. E menos ainda se referem ou mesmo têm conhecimento de qualquer informação sobre o Dharma. E qual é a diferença entre os dois? Se você assistiu aos outros vídeos em ordem, como eu sempre sugiro, já está mais do que familiarizado com as questões do karma. Uma das leis universais que é a lei da causa e efeito. Pessoal, portanto, intransferível, imutável e definitiva. Vivemos no reino da lei. Somos cercados por regras que não podemos transgredir. E essas leis e regras são baseadas nas leis da moral, leis divinas e não humanas. E se seguirmos de forma obediente a essas leis divinas, forçosamente iremos aonde quer que decidamos ir com felicidade. Essa é a natureza dos seres e se, através do conhecimento, trabalharmos com elas e não contra elas, serão nossas aliadas para todo sempre. Vale lembrar que essas leis divinas não são impostas por humanos. Ninguém tem procuração de Deus para falar em nome dele, apesar de muitos bradarem que sim. E também afirmei que jamais podemos entender o karma como sendo um castigo, e sim um aprendizado, cujo único julgamento que fará você viver ou não o efeito negativo de alguma ação ou causa é não estar agindo dentro das leis universais. Essa causa e efeito você pode experimentar durante essa vida ou mesmo trazendo de vidas passadas para serem cumpridas nessa, como eu expliquei no vídeo 18. Segundo estudos teosóficos, muitas das nossas ações geram efeitos que podem acontecer num período de 90 anos. Então, muitos de nós só irão receber esses efeitos na próxima vida. Daí começamos a entender o porquê de determinadas sequelas que nos deparamos em nós e muitas vezes em outras pessoas. Está na Bíblia. O plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Ou seja, você tem o livre-arbítrio e pode fazer uso dele conforme lhe aprouver, mas saiba que se você não estiver alinhado com a nobreza nas ações, a bondade, o respeito e assim por diante, dificilmente suas ações se alinharão com as leis universais. Portanto, você estará causando e receberá em troca o efeito sobre essa causa. É muito simples e claro. Lembram do que me referi no vídeo de número 1, que tudo no universo é cíclico? A lei da causa e efeito também está sugestionada a essa mesma ciclicidade. Se você causa algo que faz você receber um efeito que considera negativo, se você por padrão cometer essa mesma causa novamente, gerará o mesmo efeito sempre. Daí a importância de entender os padrões que habitualmente repetimos sem o registro de que estamos entrando naquele looping, naquele ciclo vicioso. A psicanálise é muito útil no que diz respeito a entendermos esses padrões que insistimos em repetir, nos trazendo os mesmos efeitos que nos caem feito bombas. Vem aí novamente a necessidade de autoconhecimento. Se você consegue fazer uma retrospectiva na sua vida e enxergar todos os momentos em que passou por alguma experiência negativa, seja ela financeira, familiar, amorosa, profissional, enfim, qualquer momento em que você se colocou numa situação muito ruim, que possa ter te levado até a uma depressão, a uma separação dolorosa, a uma perda nos negócios ou perda até mesmo de um emprego, ou numa briga familiar com ruptura de laços, se você observar com atenção, procure encontrar qual a causa que te levou a esse desfecho.
elas são sempre as mesmas. Por isso que somente através do autoconhecimento podemos sacar que tudo que nos acontece é nossa inteira e impreterível responsabilidade. Não adianta dizer que seu colega de trabalho te puxou o tapete. Melhor é perceber se em algum momento você permitiu que ele soubesse do seu ponto fraco para lhe puxar o tapete. Se aquela relação amorosa desfeita não é justamente porque você escolhe o mesmo tipo de pessoa, ou porque você age da mesma forma, porque comete os mesmos erros, e assim sucessivamente. Não adianta querer culpar ninguém. Você sempre provoca o que se apresenta como efeito em sua vida, nessa ou numa passada. Jamais podemos esquecer que somos uma só consciência única e eterna. Vivendo a quantidade de vidas que você vive não interessa. Sua mente segue sendo a mesma e eternamente será a mesma. Nossa alma é imortal. Portanto, escolhermos nossos caminhos agora determinarão forçosamente o que nos irá acontecer nessa vida presente e nas próximas. Mas vale lembrar que não somente as ações, mas também os pensamentos, pois o universo é mental. Já foi explicado num vídeo anterior, lembra? Então, todo pensamento negativo também irá resultar num efeito negativo. Logo, nem os pensamentos podem estar em desalinho com as leis universais. Mas esse efeito pode ser atenuado nessa vida ou na próxima, se soubermos usar nosso livre-arbítrio e passar a praticar o exercício dos bons pensamentos e boas ações. A Nibizan, que já falei em vídeos passados sobre ela, é uma excelente tradutora de Madame Blavatsky e importante estudiosa de teosofia. Em uma das suas palestras, explicou de forma magnífica essa questão. Vejam, vocês podem, algumas vezes, enganar o destino quando não podem enfrentá-lo face a face. Quando navegando com ventos contrários, o navegante não pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. Se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo. Temos que estar atentos para que nossas escolhas sejam para todo sempre, e não uma passagem apenas. Estarmos vigilantes para que desfrutemos nessa vida do que é durável. Não nos prendermos no que é superficial, mas sim no que é perene, inalterável. Nada aqui é permanente, absolutamente nada. Eu já expliquei isso. Nada material permanecerá na nossa existência eterna, nem mesmo o nosso corpo. Tudo que aqui vivemos, conquistamos, adquirimos materialmente, só será desfrutado aqui. Lembra quando nossa avó dizia que caixão não tem gaveta? Pois, o que devemos nos ater é em buscar coisas que irão ser permanentes em nossa existência como alma. Nos alinharmos com a empatia, a retidão de caráter, a justiça, a gratidão, o respeito ao próximo, aos animais, ao meio ambiente, não alimentar preconceitos, não ser ganancioso, sejam de que natureza for o preconceito, não alimentem preconceito. Vivam sua vida e pratiquem o amor. E estaremos armazenando tudo que é permanente para a nossa consciência universal e una. Estou repetindo mais uma vez algumas das regras para seguirmos no caminho das leis universais. Basta ficar ligado. Mais uma vez, eu irei citar a doutora Anne Besant. Olha que coisa incrível. Isso se dá com toda a ação humana. Quanto mais estiver baseada no conhecimento, mais segura é em seus prognósticos, pois todo acidente é resultado da ignorância e deve-se à atuação de leis cuja presença era desconhecida ou foi negligenciada. Nos mundos mental e moral, tanto quanto no físico, os resultados podem ser previstos, planejados e calculados.
A natureza jamais nos trai. Somos traídos por nossa própria cegueira. Em todos os mundos, o aumento de conhecimento significa aumento de poder, e onisciência e onipotência são uma só coisa. Temos que ter as rédeas de nossa mente. Temos que dominar nossa mente para que ela esteja sempre alinhada com as leis universais em qualquer ocasião, sobre qualquer ação. Com o tempo, você saberá como reprimir esses impulsos baseados em padrões antigos, assim como com as normas que sempre foram impostas em tudo que te circula, como família, religiões, sociedade em geral. Seja você o dirigente dos seus pensamentos e ações e você verá a diferença que se dará no seu caminho. Essa atitude é o Dharma. Saber que você está exatamente onde tem que estar e com quem deve estar e agindo da forma como deve agir é o Dharma. Estar praticando as ações ciente de que você está livre de qualquer efeito negativo porque você está agindo conforme as leis universais, dentro delas, obedecendo essas leis de forma natural e com esse objetivo fortemente implantado em você a partir dos seus próprios valores, em consonância com as leis universais, é o Dharma, que também é uma palavra em sânscrito que é associada à lei da evolução. Então, qualquer ação fora dessas leis, você causará karma, da mesma forma que todas as ações baseadas nas leis universais, você alimentará o Dharma, que é a extensão de Deus sobre o cosmos. Espero que nossa conversa de hoje tenha trazido mais esclarecimento nesse caminho da nossa evolução espiritual. Foi muito bom ter você por aqui e será ótimo que permaneçamos juntos para seguirmos nesse caminho do conhecimento. Namastê.